Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui no templo da Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Santo Ângelo, para mais uma live, e eu quero agradecer já desde o início a todas aquelas pessoas que estão ligadas, a nossos irmãos em Cristo Jesus que estão ligados com a gente, dizendo para você e mandando um alô aí, que a gente vai estar falando o nome de vocês, mandando um abraço, interagindo com todos os nossos irmãos que vão estar aqui abrilhantando, nos ajudando a fazer essa live. Nós temos o objetivo de ministrar a palavra, e logo após a gente ministrar a palavra, nós vamos estar orando a Deus, e a gente tem denominado aqui a Corrente do Brasil para Cristo, aonde a gente vai estar orando por todos os que quiserem estar orando com a gente. Os irmãos vão estar orando, os amigos, aquelas pessoas que são simpatizantes, que estão nos acompanhando e nos dando o prazer da sua companhia nesta noite. Dizendo para vocês que nós temos os nossos trabalhos aqui na Igreja Brasil para Cristo da cidade de Santo Ângelo. Nós temos todos os dias, nós temos culto aqui na igreja. Culto de oração das 6h30 às 7h. O mês de março todo nós andamos aqui na igreja, como todos os dias nós tomamos culto. Nós colocamos o nosso coração de fazermos culto todo dia, e temos orado principalmente pela nossa nação, a nação brasileira, pelo nosso presidente, porque é bíblico que a gente ore, pelo nosso governador do estado e todas as autoridades em eminências. Também oramos pelas autoridades municipais aqui da cidade de Santo Ângelo. Então, estamos orando, clamando a Deus, para que a boa mão de Deus se estenda sobre nós, diminuindo este vírus que tem avançado de uma maneira terrível, tem feito coisas terríveis, tem separado famílias, tem destruído, tem levado mães, pais, tem feito um estrago muito grande nas famílias, enfim, no povo brasileiro. E nós aqui da igreja resolvemos a orar a Deus, a clamar a Deus, a falar com Deus, buscar de Deus a solução. A Bíblia diz: agindo Deus, ninguém pode impedir, tá certo? Então, dizendo também que no domingo, os irmãos aqui da cidade de Santo Ângelo, a nossa Santa Ceia, nossos cultos são à tarde, às 18h, mas excepcionalmente neste domingo, que é o primeiro domingo de abril, nós vamos ter a Santa Ceia aqui na igreja, e a nossa Santa Ceia vai ser pela parte da manhã, às 9h30, à noite nós não teremos culto, tá certo? Nós também estamos trabalhando de maneira que a gente venha trazer um pouco de tranquilidade ao nosso povo, mas a gente tem se reunido todos os dias em oração, com distanciamento, com tudo que exige a saúde. Nós estamos fazendo isso. Graças a Deus nós temos um templo amplo aqui, temos uma galeria funcionando, para que as pessoas fiquem no distanciamento certo, mas que a gente ore e busque a Deus. Já está conosco, eu quero mandar um abração ao pessoal já que está com a gente nesta noite. Antes da oração aqui eu já quero mandar um abraço, ou vou mandar um abraço depois da oração, tá certo? Fiquem ligados aí que antes disso eu vou estar orando a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós estamos na Tua presença neste momento. Nós adoramos, glorificamos e engrandecemos o nome do nosso Deus. Estamos aqui entrando no ar neste momento através da internet, essa ferramenta que tem sido usada tão largamente nesses dias. E entrando aqui, nós entramos em casas de pessoas que estão nos recebendo, e que neste momento que nós vamos estar aqui, esta meia hora, quem sabe um pouco mais, um pouco menos, nós possamos ser útil tanto a Deus quanto às pessoas. No nome de Jesus, Senhor, pedimos que não abrimos mão da presença do Teu Espírito conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Então nós já estamos mandando aqui com muita alegria um abraço a Jussiele Oliveira, nossa querida irmã. Um abração, Ju, Deus abençoe, muito obrigado aí por estar ligada com a gente. Também meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, ali da cidade de Santiago, o Cláudio Moraes, que certamente está lá na Betânia, juntamente com a Vera, com a irmã Júlia. Que Deus abençoe vocês. Também a nossa querida Rose Martins, um abração, irmã Rose, que Deus te abençoe, obrigado pela companhia. E a Viviane Gomes, um abração, Viviane Gomes, que Deus abençoe você, muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Cláudio Moraes, que editor. No nome de Jesus, tá bom, o irmão está me passando aqui. Também nós estamos aqui com a Andressa
a Andressa Silveira, né? A irmã Andréia Silveira, desculpa, está aqui. Nossa querida irmã Andréia Silveira está ligada conosco nesta noite. A Inisarete Nigolino, Mateus Nigolino Moraes, obrigado pela companhia, um abraço. A minha cunhada, meu sobrinho que estão ligados com a gente nesta noite, uma boa live para vocês. Também a Rose Aguiar. A Rose Aguiar, um abraço, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia nesta noite. Eu quero nesta noite, tem mais gente aqui, antes de continuar falando, tá bom. O Darwin está aqui comigo, o Darwin está aqui, ele trabalha aqui juntamente conosco, um moço da equipe, trabalha aqui para que a gente possa levar um trabalho com mais excelência para vocês. Agradecemos pela vida do Darwin. Também minha esposa está na retaguarda. Vocês vão mandando aí um abraço. Nós vamos me dar aqui que hoje eu estou meio ruim de vista, tá certo? Quero mandar um abraço também para quem mais aqui quer que... Cláudio quer que Noites Traiçoeiras. Noites Traiçoeiras, que tal? O irmão Cláudio Moraes quer que a gente cante Noites Traiçoeiras. Hoje nós estamos sem música aqui, certo? A nossa música, mas a Noite Traiçoeira, como é que é ainda? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, e o resto agora, Jesus estará contigo. Que coisa, esquecendo um hino que eu canto aí, Cláudio, me desculpa. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, estará contigo. Pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É isso aí. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Um abraço, Cláudio. Um abraço a todos vocês. Me pegaram de surpresa aqui. Hoje nós estamos sem músico aqui. Estamos fazendo esta live ao vivo, mas que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Vocês vão mandando aí, mandando um alô e tal. Nossos irmãos vão estar me passando aqui, eu vou estar mandando um abraço na medida do possível aqui. Tem muita gente que está nos acompanhando, a gente vai mandando um abraço para todos vocês, no nome do Senhor Jesus, irmãos, amigos que estão conosco nesta noite. Eu vou conversando da palavra com vocês, daqui a pouco a gente vai orar. Eu só quero ler um texto da Bíblia muito conhecido, em Marcos capítulo 4, versículo o 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Eles fazem uma pergunta para Jesus. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tá bom. Tem mais alguém aí, Darwin? Só o Valdeci e a Marlene Brito. O irmão Valdeci, da cidade de Bento Gonçalves. Um abraço, Valdeci. Valdeci sempre está mandando um abraço para a gente, todo dia pelo WhatsApp. Obrigado para você, esta família querida ali da cidade de Bento Gonçalves. E também a irmã Marlene Brito. Marlene Brito, a esposa do nosso irmão Ivo Brito, e toda a família querida, amada. Obrigado aí pela companhia, obrigado por estar ligado com a gente nesta noite. Que esta live venha ser bênção para vocês e venha contribuir na área espiritual, tá certo? Para a família e para todas as famílias que estão ligadas conosco. Da Rosane Martins. E também nossa querida irmã Rosane Martins, tá certo? Um abraço a Rosane Martins, que Deus abençoe vocês pela companhia.
Na sequência agora vou começar a falar da palavra, e aquelas pessoas que vão mandando aí, a gente vai nos intervalos conversando, falando, e já nos preparando para daqui a pouquinho a oração no nome de Jesus. Eu pensei sobre esse texto, já conversei sobre ele algumas vezes, mas é uma coisa bem interessante, que eu quero falar sobre sossegar, tá certo? Sossego. Você sabe que sossegar é aquietar-se, acalmar-se, é descansar, é tranquilizar-se. E todos nós sabemos muito disso. Sabemos muito, mas nós, infelizmente, nós sabemos isso na contramão, tá certo? Porque a gente vive, as pessoas, a maioria, vivem nesses dias um tempo de desassossego. Então, hoje mesmo, agora que eu estou falando para vocês aqui nesta live, não preciso quantas pessoas estão nos acompanhando, mas agora mesmo eu estou falando para muitas pessoas que estão cansadas, muitas pessoas que estão intranquilas, muitas pessoas que estão preocupadas. O momento nos causa isso, o momento nos causa desassossego, tira a tranquilidade, tira a paz, nos deixa preocupado, porque é uma preocupação muito grande na nossa vida, na vida das pessoas, o que vai suceder amanhã, o que vai acontecer amanhã, e a gente fica preocupado com a família, com os filhos, com esta geração que está vindo. Então, e tem uma palavra que a gente fala muito, a gente ouve muito, e às vezes a gente até fala dentro disso que eu estou falando aqui, desse desassossego, deste problema, dessas dificuldades que a gente está tendo, a preocupação que a gente está tendo, a gente diz uma palavra que se fala muito: eu estou a ponto de explodir. Então você começa agora, eu conversando contigo, nesta noite, você já começa a se identificar com esta palavra, com isso que eu estou falando nesta noite, esse desassossego, o que é sossegar, enfim. Eu quero trazer uma palavra e que esta palavra venha te trazer tranquilidade nesta noite. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, nesta história que nós temos aqui de Marcos, do capítulo 35 ao versículo 41, que a gente vê que o Senhor Jesus, em nenhum momento, preste atenção, em nenhum momento Jesus saiu do barco, Jesus pulou fora, Jesus deixou o barco. Então, eu quero falar para vocês nessa noite, com muita tranquilidade, que nós estamos num momento difícil, e se Jesus está contigo, se você tem essa certeza, embora alguma tempestade, quem sabe, tenha se levantado, eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero falar para você nesta noite, para que você que está me ouvindo, me dando o prazer da tua companhia, entenda, é que Jesus, em nenhum momento da trajetória que ele tinha junto com os discípulos, Jesus não pulou do barco, Jesus não saiu fora, Jesus não caiu fora. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nesta noite, para que você tranquilize teu coração, mesmo estando em dificuldade, é que o Senhor Jesus, ele está no barco. Quero mandar também agora um abraço a Ni Gomes, um abração à nossa querida, ao nosso querido Ni Gomes, nossa querida irmã, também a Undina Silveira, que está conosco, a Bruna Martins. Bruna, um abraço para você, que saudade de vocês. Também o Adélio Miller, caro, querido amigo, ali da cidade de Santiago. Um abraço, Adélio, para você, para a Marisa, para toda a família aí, que saudade de vocês. Também quando vocês virem aqui em Santo Ângelo, venham aqui em casa, vai ser um prazer recebê-los. E também a Cecília da Luz, que está conosco, um abração, muito obrigado aí pela companhia de vocês todos. E o que eu estava falando sobre este texto desta noite, a primeira coisa que a gente entende nesta história, eu observando, sentei, analisei essa história, é que Jesus, em nenhum momento ele deixou o barco, ele pulou do barco. E a história começa assim, no 4:35, e naquele dia, já tarde, disse: passamos para outra margem. Aquele dia, né? Sempre tem um dia, né? Tem dias que são bons, outros dias nem tanto. Então, aquele dia ia começar um dia, só que eu quero dizer para você que Jesus estava no barco. Antigamente a gente cantava uma canção, que a gente dizia assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. O que acontecia?
e passa o temporal, e passa o temporal. E uma coisa interessante que a gente vê nesse texto aqui, eles começam aquele dia com Jesus no barco. Uma outra coisa, no Marcos 4,36, analisando versículo por versículo, diz o seguinte: e eles deixando a multidão fica. Então chega um momento na nossa vida, chega um momento na tua vida que a gente vai ficar longe da multidão. Nós, como evangélicos, como crente, a gente tem uma linguagem um pouco diferente, quem sabe, e eu posso falar para você nessa linguagem. Longe da multidão pode significar você está longe da igreja, você está longe dos irmãos, longe do pastor. Vai ficar você e sozinho. Mas eu quero dizer para você que eles se afastaram da multidão, e todo mundo gosta de multidão. Você sabe que a gente até é muito valente, às vezes, com a multidão, no meio da multidão, dentro da igreja, junto do pastor, junto com os irmãos. Mas Jesus, ele tira eles para longe da multidão. Jesus quer mostrar algumas coisas para eles, e eles precisam estar só, eles precisam estar sozinhos. Tem coisas que nós vamos ficar sozinhos para aprender, conhecer um Deus mais de perto, bem mais de perto, mais de pertinho. E aquele dia começa muito tranquilo, muito em paz, porque Jesus deita no barco, e a Bíblia diz que ele põe uma almofada ali, e ele estava cansado, e ele deita, porque Jesus não estava imune também ao cansaço, porque ele estava em forma humana ainda, num corpo humano, ele não era imune ao cansaço, ele deita, ele dorme. E aquele dia que começa um dia tranquilo, daqui a pouco vem um temporal muito grande. Esses dias eu estava pensando sobre isso. É uma coisa que eu não tenho muita autoridade para falar, porque eu não moro perto do mar, eu nunca passei por uma tempestade de mar. Eu já estive no mar, mas eu vi algumas ondas um pouco altas, já fiquei apavorado, totalmente apavorado. Mas esses discípulos, eles eram especialistas, eles eram pessoas que entendiam disto. Mesmo entendendo disso, eles acabaram perdendo toda a sua tranquilidade, todo o seu sossego, eles entraram num desespero. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês nessa noite: Jesus estava no barco, e uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês nessa noite. O que Jesus disse? Nós passamos para outra margem. A palavra dele, a tempestade veio, ou você que está me ouvindo nesta noite, a palavra, quem sabe você possa estar até no meio da tempestade, certo? Você pode até estar no meio da tempestade, ou vivendo um tempo de tempestade, mas eu quero falar para você que a gente deve prestar muito atenção na palavra de Deus, e a palavra de Deus para os discípulos era pela fé. Eu pego para mim e pego para vocês nessa noite. Se você quiser também, tome esta palavra para ti. Jesus disse o seguinte: nós vamos passar para outra margem. Não interessa o que vai acontecer, não interessa o que está acontecendo, não interessa o que está tentando barrar esta passagem. Quero dizer para você, nós vamos passar, você vai passar para outra margem. A Bíblia diz o seguinte, porque às vezes a gente ouve a palavra de Deus e a gente não presta muita atenção. Jesus disse: passemos para outra margem. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, ele vai assemelhar um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É isto: veio a tempestade, veio o vento, inclusive a Bíblia diz que combateram contra aquela casa. Só que aconteceu uma coisa: esta casa não caiu, porque esta casa está firme, está firmada, porque há uma prática da palavra de Deus, começa a se praticar a palavra, e praticando a palavra, a gente vai ficando firme. E Jesus fala aqui, neste homem que pratica a palavra, ele chama de prudente. Prudente é aquela pessoa que costuma se precaver, se preparar antecipadamente, precavido. É uma pessoa prudente, previdente inclusive, quer dizer, é uma pessoa, certo, que se precaver, que antecipa as coisas,
vai se preparando para uma possível luta ou tempestade na vida, ele vai praticando a palavra de Deus, e este praticar a palavra de Deus antecipadamente vai lhe dar uma constância, uma firmeza, vai lhe dar uma segurança na vida. Vai vir as lutas, vai vir as tempestades, vai vir as dificuldades, mas esta pessoa, ele é uma pessoa que ouve, atenta à palavra de Deus. Então Jesus disse o seguinte: nós vamos passar para outra margem. No Mateus capítulo 4, 38 diz assim: ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram. E veja o seguinte, que eu presto atenção neste texto, eles despertam o Senhor Jesus, e eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles dizem: ó Senhor, vem cá, você não está vendo que a coisa está feia? Que a coisa está difícil? Tu não te importa? Eles fazem uma pergunta: vem cá, tu não está nem aí com a gente? Não está vendo que a gente vai perecer? Eles perguntam para Jesus, eles dizem: ó Jesus, não importa que perecemos. Então, muitas vezes, na nossa vida, a gente faz isso. Muitas vezes a gente, nesta intranquilidade, a gente faz coisas terríveis, certo? De um lado aqui, o que eu vejo? Eu vejo a tranquilidade de Jesus e o desespero das pessoas que estão ali, tá certo? E muitas vezes, no desespero, com as notícias do mundo, no desespero com muitas coisas, eu quero dizer para você que mesmo que haja muita coisa, muita dificuldade, muito desespero, muita coisa, eu quero dizer que Jesus está no barco, e o barco que Jesus está não afunda. Mas muitas vezes a gente está no barco errado, a gente se desespera, a gente não acredita na palavra, a gente acha que tudo vai terminar, tudo vai acabar, e muitas vezes o pai de família chega em casa, porque ele está num barco que não está Jesus, ele está no barco do desespero, está no barco da tristeza, está num barco da angústia, não está muitas vezes observando a palavra. Ele chega em casa, enlouquece todo mundo, quer que todo mundo entre neste barco dele. Eu quero dizer que Jesus não está nesse barco, no barco de desespero. Veja bem a tranquilidade de Jesus. Jesus não entrou no barco do desespero do discípulo, não, porque Jesus sabia exatamente o que fazer. Eu quero dizer, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas Deus não perde o controle de nada, Ele sabe, tem o controle de tudo. Eu quero dizer que o barco que Jesus está, o barco que o Senhor está, Ele não afunda. Quero dizer uma coisa para você, que Jesus levanta, Ele repreende. Eu fico encantado aqui, que Jesus, despertando, repreende o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, quero que você me escute. Para o nosso Deus, o Senhor que tu serve, que nós servimos, o vento tem ouvido. Presta atenção, o mar tem ouvido, ele fala com o vento, ele fala com o mar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 9, a gente já vê isso. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar. E se a gente ir para Gênesis capítulo 1, versículo 10, diz: e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. Certo, gente? Aqui tudo está obedecendo. Lá no Gênesis, no começo, Deus já começou a falar, o mar lhe obedecia. O mar tem ouvidos para Deus, tem que obedecer e tem que ficar onde Deus quer que fique. Eu quero dizer para você nesta noite, no nome do Senhor Jesus, eu quero dizer que aquele problema, ou o problema que você está passando nestes dias, neste momento, seja na área que for, ele tem ouvidos, e se tem ouvidos, vai ouvir a voz do nosso Deus nesta noite, vai ouvir a voz do nosso Senhor nesta noite. Ele tem ouvidos. O teu problema, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área que for, meu amigo, meu irmão, que está me ouvindo nesta
nesta noite saiba e entenda que Jesus está no barco, mas além de Jesus estar no barco, ele tem ouvidos, que o mar teve que obedecer a Deus, o vento teve que obedecer, e se ele tem ouvido, ele vai ouvir, e até os demônios que muitas vezes estão incomodando, atrapalhando, causando danos, eles têm ouvidos e vão sair pelo poderoso nome de Jesus. Volto a dizer para você, no nome de Jesus, depois que Jesus levantou, tudo se acalmou. Jesus repreendeu o vento, e o mar. Houve bonança. Bonança, você sabe que bonança é um termo meteorológico. É um termo da marinha. Depois daquela tempestade toda no mar, na área meteorológica da marinha, o termo que eu estou falando para vocês nesta noite, depois é um tempo, bonança é tempo calmo, com vento fraco e mar tranquilo. Eu fiquei impressionado com isto. Eu fui procurar o que significava isso, e é exatamente um termo na área marinha, na área de mares. Quer dizer, tempo calmo, Jesus acalmou, com vento fraco, ventinho tranquilo, suave, e o mar tranquilo. Muitas de vocês que estão me ouvindo nesta noite estão intranquilos, estão desassossegados, estão preocupados, mas eu estou falando para vocês nesta noite que Jesus está no barco, certo? E se você está intranquilo, Jesus levantou e chamou o vento pelo nome, deu ordem, ele teve que obedecer porque ele tem ouvido. Falou com o mar também teve que obedecer porque tem ouvido. Tu acha que isso que você está passando, esta intranquilidade que você está passando, esse desassossego, também ele tem nome. Ele vai ouvir a voz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua casa vai ter tempo calmo, com vento fraco e mar tranquilo. Bonança no sentido figurado, tranquilidade após um período agitado, certo? Essas dificuldades não são para frente. E só que depois disso, depois que Jesus tranquilizou tudo, porque eu falei para vocês que eles tinham feito uma pergunta para Jesus. Agora Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus disse o seguinte: por que sois tão tímidos? Primeira coisa, timidez. Por que vocês são tão tímidos? Jesus pergunta para eles: por que vocês são tão tímidos? Jesus faz duas perguntas e termina aqui a história. Tímido é aquele que revela embaraço diante de pessoas ou diante de problemas, que tem medo, que tem insegurança e que é receoso. Interessante isso. Eles perguntam para Jesus, se Jesus não estava se perguntando, Jesus age, e depois Jesus faz uma pergunta para ele. E quem sabe essa pergunta caiba bem para a gente. Por que tu está tímido? Por que você é tímido? Jesus pergunta. Muitos anos a gente está se relacionando com Deus, e coisas que a gente já deveria fazer, e timidez lá no fundo também, tem alguma coisa com criança. E eu estou falando para pessoas, quem sabe que já tem 10 anos, 20 anos de crente, e que estão inseguros, intranquilos, desassossegados. E agora Jesus pergunta para ele: por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês estão tão inseguros? Por que vocês são receosos? E daí Jesus faz mais uma pergunta para ele: esta insegurança, esse desespero, essa intranquilidade, você que tem falado que tem fé, aonde que está a tua fé? Jesus pergunta para ele: vem cá, vocês ainda não têm fé? Vocês não têm fé? Porque a fé, irmãos, vence todo tipo de dificuldade. Esta insegurança que você possa estar passando, Jesus está fazendo uma pergunta: por que tu é tão tímido? Ele já pensou, Jesus já pensou: puxa, eles já cresceram, eles vão ter poder, eles me viram operando, eles estão convivendo comigo, eles poderiam ter erguido a mão, tomado uma posição e vencido essas dificuldades que estão pela frente. Quero dizer para você nesta noite,
em nome do Senhor Jesus, chamar a atenção desta pergunta para Jesus. A gente pergunta, será que Deus não está preocupado com a gente? Será que Deus não está ouvindo a gente? Deus não me ouve? A gente às vezes até faz uma afirmação, mas Jesus está perguntando para a gente agora, para você, para mim, para vocês todos que estão me ouvindo nesta noite, e dizem que tem fé. Pois é a hora da fé falar mais alto no momento da dificuldade. Jesus aí esperava que eles agissem diferente. Quem sabe Deus está esperando de nós, povo de Deus, que a gente haja de maneira diferente nesses dias, haja com fé. Por que a gente é tão tímido? Na tradução Gaudéria, gaúcha, por que nós somos tão frouxos? Diante da situação, se embaraçando diante da situação, entrando no barco errado, o barco do desassossego, o barco da tristeza, o barco da falta de fé, e querendo que os outros entrem junto, muitas vezes querendo que a esposa entre junto, que os filhos entrem junto. Meu amigo que está me ouvindo nesta noite, cai fora deste barco, entra no barco que está Jesus. Então Jesus faz uma pergunta: que é isso? Porque vocês são tímidos, porque estão embaraçados com estas coisas, porque estão com medo, porque esta insegurança, a insegurança traz o desassossego, e Jesus está trazendo nesta noite, e trouxe naquela época para os discípulos, e está trazendo para nós hoje, sossego, mar calmo, tranquilo. Descansa, meu amigo, descansa você que está aí. E ele pergunta: ainda não tendes fé? Ele gostaria que eles já tivessem fé. O mestre gostaria que eles já tivessem fé. E para nós encerrar, ele pergunta no Marcos 4,41, nós queremos mandar um abraço ainda, tem um tempinho aqui, a nossa querida irmã Maria Rodrigues, um abração, e está pedindo oração por toda a sua família. Agora, quando nós entrarmos em oração, nós vamos estar orando por todos. A Bíblia diz: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos viviam com Jesus, mas não conheciam completamente. Eles não entendiam que o poder dele podia intervir naquela situação. Quero dizer para você que naquela época eles tinham muitos deuses, né? E quem sabe eles trouxeram do Egito algumas raízes, porque nós somos seres influenciáveis, e às vezes a gente, algumas coisas não influencia, a gente mistura tudo, né? Na fé, crendices populares, misticismo, e mistura, e isso nos traz insegurança, não nos traz segurança, porque na época eles tinham um Deus para cada coisa. Eu quero dizer para vocês que eles não conheciam, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus tem poder para tudo. E como eu falei antes, ele chamou, quando ele falou, o mar tem que ouvir, o vento tem que ouvir, eles têm ouvido para o Senhor. Então o teu problema, a tua dificuldade, quero dizer para você nesta noite, no nome de Jesus, te levanta, entenda, tem dificuldade, mas que Jesus está no barco, Jesus não abandonou o barco. Então, Jesus tem estado com o seu povo há 20 séculos, e nós muitas vezes também subestimamos o poder que o Senhor tem de administrar crises em nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pensando aqui, os discípulos, eles ainda não o conheciam, eles não sabiam, mas nós não temos esse direito, não temos o direito à mesma desculpa, porque a gente conhece o Senhor, a gente tem a Bíblia, a gente tem a sua palavra. Então eu quero deixar essa palavra com vocês nessa noite, esse pensamento que eu pensei sobre este texto, algumas lições que eu tirei e passei para vocês nessa noite. Te tranquiliza, te sossega, fica sossegado, mas dá uma olhadinha, presta atenção em que barco você está. Às vezes você está num barco que não está Jesus, está totalmente desassossegado, desesperado, e mesmo crente, e quer que todo mundo, toda a família entre neste barco da tranquilidade, intranquilidade e desassossego, e está afundando. Pula fora, meu amigo. Neste momento eu quero agradecer a todos, quero orar com vocês agora,
Manda um abraço para todos aqueles que nós não pudemos mandar um abraço nesta noite. Tem muitos amigos que nos cobram depois: pastor, eu estava ligado. Pessoal da minha família, minha irmã, meus irmãos e muitas outras pessoas que estão ligados, que nós não mandamos um abraço. Me desculpe, mas que esta live possa servir de bênção na tua vida, e eu quero orar com vocês agora. Quero orar com vocês. Gostaria que, por gentileza, meu amigo, eu sei que você tem uma semana, trabalha o dia todo, mas em reverência a este Senhor que fala com o mar e Ele tem ouvido, fala com o vento, eles têm que obedecer, a gente ficasse de pé agora, ou de joelho, como você quiser, porque é um momento onde Deus vai abençoar, vai ouvir orações, vai curar pessoas agora. O teu problema, eu disse, tem ouvido, e se ele tem ouvido, ele vai ouvir a voz do Senhor. E se for câncer, ele vai ouvir. Se for problema que for, ele vai ouvir. Se for Covid, ele vai ouvir. Se for problema financeiro, ele vai ouvir. Eu quero dizer para você, nós vamos orar agora, vamos fazer uma corrente onde você estiver, seja no estado do Rio Grande do Sul, fora do estado, fora do país, aonde vocês estiverem agora. Vamos fazer eu chamo de corrente, carinhosamente, mas é o momento da gente orar a Deus. Eu gostaria de orar com você. Nesta noite, pode ter certeza, isto que está tirando o teu sossego, vai sair, e depois desta tempestade que você está vivendo, vai haver tranquilidade, águas tranquilas, mar sereno. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho, que eu estou na Tua presença agora. É no nome do Teu Filho que eu chego na Tua presença, humildemente entendendo, firmado na Tua palavra, e a Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 pessoas no Teu nome, o Senhor está presente. Estamos entrando em casas agora, estamos entrando em muitos lares agora. Muitas pessoas, quem sabe, estão de pé orando, outras estão de joelhos orando, outros estão, Senhor, clamando, crendo, chorando, entendendo que esta palavra tem entrado, é uma palavra de Deus, o Espírito Santo está nesse negócio, é a palavra de Deus. E eu quero pedir, meu Deus, que todo tipo de problema, todo tipo de dificuldade, todo tipo de enfermidade, eles têm nome para Jesus. Eles podem não querer ouvir, quem sabe, o médico, não estão dando ouvidos ao remédio, mas a voz de Jesus eles têm que dar. Todo espírito maligno que está aí, espírito de enfermidade, espírito que estão trazendo danos e confusão na mente e no coração desta pessoa, estão sendo repreendidas agora. Eu mando embora no poderoso nome de Jesus agora. Haja nesta casa onde está havendo intranquilidade, este homem que estava no barco errado, esta mulher que estava no barco errado, este filho que estava no barco errado, entre no barco certo, meu Deus, e que haja tranquilidade, porque essa dificuldade vai passar, este problema vai passar, as pessoas vão chegar do outro lado, e lá do outro lado vai haver tranquilidade e sossego. Abençoa esta casa, abençoa este amigo, abençoa este irmão. E Senhor, agora eu quero orar também por pessoas que estão, Senhor, sentindo muita angústia, muita tristeza, pessoas que estão desassossegadas, Senhor, na parte emocional, estão desequilibradas emocionalmente. Eu oro por eles agora, eu entro com a oração e eu peço que o Espírito Santo entre nesta vida, nesta casa, neste coração que está desalinhado, a mente, o coração está desalinhado com Deus, e eu quero pedir agora no nome de Jesus que haja, meu Deus, um alinhamento com os céus, na mente deste homem, no coração deste homem e desta mulher. Abençoa assim, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, gente, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Muito obrigado a vocês que nos ajudaram a fazer essa live aqui nessa noite, e eu quero crer que a palavra foi bênção para você, tá certo? Qualquer coisa se comunica com a gente. Um abraço, um bom final de semana, um bom feriado, uma feliz Páscoa para vocês também.